mensageiro dessa vigília, que é o nosso irmão Eliés, e ele traz um tema de muita importância para nós, que é higiene pessoal. Com sua oportunidade, irmão Eliés, fica à vontade e a palavra é sua. Boa noite para os irmãos, graça e paz. Feliz Boa semana para noite, todos. graça e paz. Feliz semana. Boa noite, graça e paz. Louvo a Deus por mais esta oportunidade que estamos tendo aqui, né, nessa sala, de estarmos aqui compartilhando com os irmãos informações preciosas. E oro no meu coração e peço que os irmãos também orem em vossos corações para que o Espírito Santo imprima isso nas nossas vidas, para que coloquemos em prática, porque nós precisamos ser ouvintes praticantes e não meros pessoas que escutam, ou seja, entra de um lado, sai do outro e só para aliviar a consciência, né? Para dizer, eu ouvi, pronto, tá bom. E aí quando der para fazer eu faço. Não. Que o Espírito Santo possa nos ajudar, nos dar força e nos dar poder para podermos realizar o que Papai do Céu tem pedido de cada um de nós para que façamos, né? Queridos, esse tema faz parte dessa palestra também para que nós entendamos que a nossa saúde depende da nossa higiene pessoal. Desde que quando nós nascemos, nós já respiramos, nós já recebemos uma limpeza ou um banho e aí depois vamos alimentar. Então esse é um processo. Mas nós aprendemos desde pequenininho que a higiene faz parte da nossa saúde. Se nós quisermos ter saúde, saúde plena, precisamos ter uma excelente higiene ou uma higienização do nosso corpo, do nosso ser todo e também da nossa mente. Quando nós falamos de higiene, que eu quero focar um pouco aqui sobre a higiene física, a higiene pessoal, mas nós não podemos esquecer também da higiene mental. Muitos esquecem, muitos têm um tratamento adequado, faz a higiene pessoal bem tranquilo, mas esquece de fazer uma higiene mental. Tá? A higiene mental ela precisa de existir para nós como filhos de Deus. E uma das formas de fazer uma higiene mental é corrigir aquilo que a gente gosta de ver, ouvir, ou seja, verificar as 5 avenidas da alma, para saber se elas não estão levando para a nossa mente algo que realmente possa poluir ou sujar a nossa mente ou o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Muito bem. Todos nós temos uma obra a fazer. Essa obra é deixar o nosso corpo, o nosso templo, a nossa casa, nosso ser, preparado para a morada de Deus. Nós sabemos que tem leis que governam, leis que governam o nosso ser. E uma dessas leis, irmãos, é a limpeza, a higiene. Muitos têm esperado, está escrito no Conselho sobre Saúde, na página 59, parágrafo 1, diz assim, olha, muitos têm esperado que Deus os guarde das doenças simplesmente por lhe haverem pedido que assim o fizesse. Deus, lhes não considera as orações, pois sua fé não fora aperfeiçoada pelas obras. Então nós precisamos orar, mas precisamos fazer algo. Ora, ação, orar e agir. Fazer conforme o Papai do Céu quer que façamos. Muitas vezes temos pedido orações, temos orado para Deus, mas nossas respostas, as respostas de Deus, demora para nós. Não que Deus não queira responder, mas nós que não fazemos de acordo com o que Ele pede. Então Deus não considera essas orações, pois sua fé não fora aperfeiçoada pelas obras. Deus não operará o milagre para proteger das enfermidades,
aqueles que não têm cuidado de si mesmos, mas estão continuamente a violar as leis da saúde e nenhum esforço fazem para proteger-se da doença. Quando fazemos tudo o que podemos de nossa parte para ter saúde, então podemos esperar que os resultados benéficos se sigam e podemos pedir a Deus que abençoe os nossos esforços para a preservação da saúde. Ele então responderá à nossa prece. Caso o seu nome passa por esse meio, ser glorificado, ou seja, Deus vai responder às nossas orações quando nós fizermos as obras pela fé. E caso o nome de Deus seja glorificado, ele vai responder imediatamente às nossas orações. Deus não operará de maneira miraculosa para preservar a saúde de pessoas que, por sua falta de atenção para com as leis da saúde, estão seguindo um caminho seguro para se tornarem doentes. Queridos, a higiene ela é tão essencial. E por que nós vamos falar desse assunto? Porque a serva do Senhor deixou para nós escrito isso. E foi dada por Deus. Isso quer dizer que existe no nosso meio pessoas que não gostam de ser higiênico. Acha que não tem nada a ver com a sua saúde. Mas tem. Banhos diários, 1, 2 ou até 3 banhos, dependendo da região que a pessoa mora. Tem região que é a região mais fria, tem região que é mais calorosa. Então, a região que é mais calorosa necessita de mais banhos, porque o número de bactéria aumenta, e aí fica aquele cheiro fétido, e a pessoa precisa de ter essa higiene para não adoecer. É um dos requisitos, é um bom banho. Outro requisito, manter as unhas limpas. Muitos não se preocupam em higienizar ou cortar, aparar as unhas. Isso é necessário. Muitos não preocupam em lavar o cabelo ou simplesmente fazer a higiene devida para que possa manter o cabelo limpo, sedoso, cheiroso. Isto porque nós nos relacionamos com pessoas. E as pessoas, elas sentem, mas por educação, muitas não falam. Olha, você não está com cheiro agradável. Então, isso faz parte da higiene. Então, Papai do Céu chama a atenção nossa para isso. Muitas pessoas, por andar só calçados, não fazem higiene adequada em seus pés, não limpam as unhas também dos pés, não é só das mãos, não é só que está exposta, não é só que está visível. Muitas pessoas vestem uma roupa achando que não vai exalar um cheiro, mas acredite, todos nós exalamos cheiros. Os nossos hormônios estão ativos. E os hormônios, junto com os minerais que é liberado pelas glândulas, elas liberam ali resíduos. As bactérias, elas alimentam disso e provocam odores. Então, precisamos de excelente higiene, banho. O efeito do ar também, puro que nós respiramos, tem a ver também com a transpiração nossa ou respiração celular. Muitas pessoas, elas não ligam para isso. Nós vivemos, como eu já disse aqui de outra vez, nós vivemos na cidade, a cidade é poluída, mas nós precisamos de ar fresco, ar puro para renovar a nossa oxigenação nas células, na pele, porque faz parte da higiene. Diz assim, o ar, a preciosa dádiva do céu, que todos podem ter e beneficiar-vos com a sua revigorante influência. Caso lhes não recuseis a penetração do ar no seu ambiente, para o seu corpo, você terá excelente saúde. Dai-lhes as boas-vindas
tende-lhes afeição a ele, e ele se revelará um precioso calmante dos nervos, ou seja, uma boa respiração no nosso corpo, uma boa higienização. Quando nós fazemos essa higiene e nós respiramos um bom ar, nós estamos num ambiente arejado. Irmãos, isso é calmante para os nervos, para aqueles que gostam de se sentir ou muitas vezes se sente nervoso. O ar é um calmante, é um refrigerador. O ar deve estar em constante circulação para manter-se puro. O efeito do ar puro e fresco é fazer com que o sangue circule de maneira saudável através do organismo. Ele refresca o corpo e tende a comunicar-lhe força e saúde, ao mesmo tempo que sua influência é claramente sentida sobre a mente, comunicando uma espécie de calma e serenidade. Desperta, irmãos, o ar. Quando o nosso corpo pega ele, nós sentimos uma força revigorante, diz que ele desperta o apetite, torna mais perfeita a digestão dos alimentos e conduz também a um sono saudável e tranquilo. Tanto no respirar quanto no sentir isto, porque os nossos poros vão estar limpos, higienizados. Quando nós ventilamos o quarto adequadamente, não entra doenças. E um exemplo desse, irmãos, da questão da higiene, é fazer as trocas das roupas de cama. Muitos deixam 2, 3 dias, 5 dias, até uma semana sem trocar o lençol, as fronhas, né? Os travesseiros muitas vezes ficam ali envolvendo bactérias, ácaros. Os ácaros gostam de ambiente fechado, ambiente onde não corre ou não ventila o ar. E isso, irmãos, adoece a pessoa. Muitos tipos de doenças autoimunes, ou seja, que ataca a imunidade, está presente na vida das pessoas que não gostam de ter esse hábito de higiene. Esse hábito, ele é muito importante, trocar as roupas de cama. Se não for todos os dias, que seja a cada 2 dias, mas deve ser trocado. Isto, dependendo da casa também, da ventilação que tem, as janelas que estão abertas, dependendo, você pode trocar elas a cada 3 dias, se é bem ventilado, irmãos. Quando o sol entra, quando o ar entra, mata os germes. A serva do Senhor usa esse termo germe, porque ela não descreveu ali, não escreveu o nome de bactérias, fungos, vírus e outros tipos de parasitas que pode estar presente. Então nós precisamos ter esse cuidado. Quando uma doença grave penetra numa família, a grande necessidade de cada um dos membros dar estrita atenção ao asseio pessoal e ao regime alimentar para se conservarem em estado sadio e, assim fazendo, se fortalecerem contra a doença. Porque se um membro da família adoeceu e a pessoa não tem ou não preserva a higiene pessoal, esses germes ou esses parasitas pode também pegar um outro membro e assim sucessivamente, um membro passando para o outro, que vai passando, por fim, toda a família fica doente. Então é muito importante ter essa atenção, chamada estrita atenção. É também de suma importância que o quarto do doente, desde o princípio, tenha ventilação adequada. Não fique no quarto de uma pessoa doente com janelas fechadas. Pelo contrário, a janela precisa estar aberta para correr o ar e tirar o miasma da enfermidade que está presente no quarto. Tem que fazer este processo para que o doente não mantenha por muito tempo doente, para não agravar o quadro. O quadro de saúde dela pode ser agravado se o quarto ou o ambiente onde o enfermo se encontra não estiver com uma ventilação adequada. Tem muitas pessoas que falam, olha, tá gripado, tá resfriado, não pode abrir, porque vai gripar, vai ficar mais fraco, vai enfraquecer mais. Irmãos, não é desse jeito.
Então, precisa haver ventilação no quarto do enfermo para que ele cure muito mais rápido. Isso será benéfico para o doente e grandemente necessário para conservar sãos os que são obrigados a permanecer bastante tempo no quarto, especialmente os enfermeiros, enfermeiras, né, que cuidam dos pacientes. Eles já sabem disso e têm que ter esse cuidado, porque eles vão cuidar, eles têm que estar saudável para cuidar. Então, nós vemos que precisa de ter uma percepção maior disto. Caso esteja fechado a janela, ela precisa abrir. Eles precisam de ventilar, fazer com que a corrente de ar circule. Precisamos manter limpas as nossas roupas que nós vestimos. Muitos têm o hábito de usar uma roupa, depois usa de novo, sem lavar, depois de novo, e assim por diante. Usa uma semana, 2 semanas a mesma roupa. Muitas vezes por ele falar que não transpira muito e assim tem vários processos. Mas, queridos, um dia que nós usamos uma peça de roupa, essa peça de roupa precisa ser tirada e posta à parte para ser lavada e higienizada. Grande quantidade de sofrimento poder-se-ia poupar se todos trabalhassem para evitar a doença, obedecendo estritamente às leis da saúde. Estritos hábitos de asseio devem ser observados. Muitos, enquanto se acham bem, não se dão ao trabalho de manter-se com saúde. Negligenciam o asseio pessoal e não são cuidadosos em manter limpa sua roupa. Impurezas estão constantemente e imperceptivelmente saindo do corpo pelos poros. E se a superfície da pele não for conservada em estado sadio, o organismo se sobrecarrega com substâncias impuras. Se a roupa usada não é lavada frequentemente e muitas vezes arejada, torna-se imunda com as impurezas que são expelidas do corpo pela perspiração sensível e insensível. E se a roupa usada não é limpa frequentemente dessas impurezas, os poros da pele reabsorvem a matéria gasta expelida. Ou seja, reabsorve de novo. E aí começa a gerar um ciclo de tentativas de desintoxicação do organismo. E se ele vê que não consegue, meus irmãos, a pessoa vai adoecer. Vai entrar no estado de acionamento do sistema imunológico. Nosso corpo, ele é composto aqui no tecido nosso, primeiro, de neutrófilos. 70% da nossa célula de defesa, os primeiros soldadinhos, é chamado de neutrófilos. Eles acionam, meus irmãos, outros chamados macrófagos, os mastócitos, os basófilos, os eosinófilos e assim por diante, aciona toda a célula de defesa para tentar socorrer. E mesmo assim, quando o organismo não consegue, ele vai processar, vai lá para o sistema, a região hipotalâmica, e vai acionar um sistema de temperatura, para aumentar a temperatura e vem o estado febril. Por quê? Ele não está conseguindo eliminar. Então, ele vai ter que acionar isso para poder o sistema imunológico entrar numa ação muito mais rápida para fazer, através dos macrófagos, a gente fala de, eles vão englobar para poder fagocitar ou comer aqueles resíduos, irmãos. Então, isso é terrível. Isso por causa da higiene que não é feita de acordo. E aí depois vai lá para o sistema hepático, para o fígado, sistema porta, para poder fazer uma quebra daquele sistema imunológico também, para mandar embora via intestinal ou via circulatória lá para os rins, sistema renal, tá? Então nós precisamos, as impurezas do corpo, se não se permitir que saia, são envolvidas ao sangue e impostas aos órgãos internos. A natureza, para aliviar-se das impurezas tóxicas, faz um esforço por livrar o organismo. Esforço que produz febres e que se denomina
Mas, mesmo então, se os doentes ajudassem a natureza em seus esforços, mediante o uso de água pura, branda, muito sofrimento seria evitado. Muitos, porém, em vez de isso fazer e procurar remover do organismo a matéria tóxica, nele introduzem um veneno mais mortífero para remover um tóxico já ali presente. Aí a pessoa ficou com febre, o que vai fazer? Vai tomar remédio, vai tomar um antitérmico, um antipirético. Ele vai ter que fazer isso, porque senão ele vai aumentando a temperatura a tal ponto de prejudicar o sistema nervoso da pessoa. Então precisa de haver esse asseio. A higiene pessoal é muito importante. Uma higiene que é muito importante, que as pessoas muitas vezes não dão muito valor, irmãos, é o escovar dos dentes ou fazer a higiene bucal. Tem muitos irmãos e irmãs que no sábado de manhã não fazem isso de forma correta. E muitas vezes chega na igreja e, claro, as irmãs vão dar o ósculo santo e fala muito perto, e outras irmãs, os irmãos, sentem a litose forte. Ou seja, não fez a escovação correta, não passou o fio dental, não fez a tirada com a escova mesmo, lá nas amígdalas, daquelas pústulazinhas muito fétidas que fica ali, muitas pessoas têm, e que isso gera uma halitose, e precisa ser observado isso. Ao escovar os dentes, faça um aperto aqui, tanto do lado de fora, quanto por dentro, sem machucar lá as amígdalas, sem machucá-las. Com muito cuidado, você pode fazer esse processo para tirar essas pústulazinhas, tá? Parecendo um carocinho meio carocinho de arroz, algo assim, que se sai, você pega, tá? Você esfrega, é muito fétido, porque aquele ali é uma riqueza de bactéria. Então, precisa expelir para tirar essa halitose. Então, precisa fazer, tá? A higienização pessoal. Os homens, as mulheres, todos os nossos irmãos, as crianças, precisa ser ensinado para que elas façam isso. Se toda a família reconhecesse os benefícios ou os benéficos resultados de um asseio completo, faria esforços especiais para remover toda a impureza de si e de sua casa, e estenderiam seus esforços aos redores. Muitos deixam matérias vegetais em decomposição na proximidade de sua casa. Não estão alerta aos efeitos dessas coisas. Dessas substâncias em decomposição, sobe constantemente uma emanação que intoxica o ar. Inalando o ar impuro, intoxica-se o sangue. Os pulmões ficam afetados e todo o organismo enferma. Doenças de quase todas as descrições são causadas pela inalação do ar afetado por essas substâncias em decomposição. Irmãos, nós já visitamos muitas casas, muitos lares, que nós vemos essa situação. Irmãos nossos, falando para os nossos irmãos, que não se preocupa com a higiene da sua casa e nem nos seus arredores. Precisamos de preocupar, irmãos. Deus deixa para a gente instruções para que nós atentemos para isto. Se nós não queremos ficar doente, em hipótese alguma, a gente precisa observar as leis da higiene. Seja a higiene pessoal, a higiene do lar, a higiene também, que a gente pode ajudar os nossos vizinhos. Porque muitas vezes nós fazemos isso muito bem na nossa casa também. Mas e do meu lado? Será que do lado do muro meu, ali não tem sacos de lixos que vai juntar ratos, insetos, roedores, né? Ou seja, moscas, varigeiras, que vai lá, pousa lá naquele lixo, depois você está almoçando, elas vêm e assentam no seu prato. Irmãos, isso é seríssimo. Muitos adoecem por causa disso.
Nós precisamos ter isso em mente, que nós fomos colocados aqui neste mundo como cabeça e não cauda. Como cabeça, a gente precisa de quê? Raciocinar e fazer correto e fazer acontecer. Famílias têm sido afligidas com febres. Alguns membros têm morrido e os restantes da família quase murmuraram contra seu Criador por causa da triste perda, quando a causa única de toda a sua doença e morte foi resultado de seu próprio descuido. As sujidades em volta de sua casa acarretaram-lhes doença contagiosas, e as tristes aflições de que acusam a Deus são responsáveis por quem? Por eles mesmos. Toda família que preze a saúde deve limpar sua casa e arredores de toda substância em decomposição. Por favor, eu creio que a maioria que mora na cidade pode comprar sacos de lixo, organizar a lixeira e tirar, recolher seu lixo, levar, colocar no depósito onde vai ser passado para recolher. Se você mora no campo, você vai fazer um buraco, tá? E vai colocar lá dentro, você vai fechar, pode fazer hoje. Existem vários processos de reciclagem ali, que você pode aproveitar o gás. Se você não quer fazer, irmãos, enterre. A terra, ela está aí para isso, para ajudar. Papai do céu criou alguns animais para fazer também o quê? A limpeza, tá? A limpeza. Quando animais morrem, os animais são mortos, existem os abutres, as aves que comem esse cadáver em decomposição para poder limpar. Existe também os insetos, tá? Que é justamente para fazer esse processo de decomposição, mas precisa ser cobertos, tá? Nós vemos que a classe dos fungos, porque vem a classe dos vírus, a classe das bactérias, depois a classe dos fungos. Irmãos, uma fruta, quando ela vai se perder, para que ela não gere aquele cheiro natural e polua o ar, rapidamente ela cria fungos. O fungo é um dos seres vivos que faz a menor decomposição dos vegetais, dos insetos, dos animais que morreram, que perderam sua vida muito rápido. Não sei se vocês observaram uma laranja podre, quando ela está junto com outras laranjas saudáveis e ela fica fungada, rapidamente ela faz como se fosse um esqueleto, assim, olha, ela seca rapidamente e aí ela polui todas as outras que estão perto dela. Só para vocês verem o poder do fungo. Mas é para quê? Para fazer processo de decomposição. Mas a saúde nossa, ela é muito importante. E precisamos dar essa atenção para que os membros da família, ninguém da família, cheire, inale esse veneno e fique doente, tá? Então, febres obstinadas e graves doenças têm prevalecido em comunidades e cidades anteriormente consideradas salubres. E alguns têm morrido, enquanto outros foram deixados com a constituição alquebradas, mutilados por toda a vida. Pessoas que não observam a higiene correta, elas podem trazer sequelas para a sua vida ou para um dos membros da família. Seja sequela do sistema respiratório, seja sequela física, tá? Seja sequela intelectual, ou seja, na mente, ela vai trazer alguma sequela. Um dos exemplos é a lerdeza e negligência testemunhada, às vezes é animalesca. E a ignorância dos efeitos dessas coisas sobre a saúde é assombrosa. Esses lugares devem ser limpos, especialmente no verão, com auxílio de cal. Eu creio que a maioria que conhece o cal, aquele que pega fogo ou aquece quando você coloca água, chamado de cal virgem, ou o cal mesmo. Então você pode usar ele, ou a cinza, ou pelo enterramento diário, você pode fazer isso para poder eliminar, tá? E higienizar o local perto. Usar alimentos mais simples e de maneira mais natural
é uma das formas de nós mantermos a higiene nossa melhor. Porque, dependendo do tipo de alimento que nós comemos, nós vamos produzir toxinas, e essas toxinas vão para os poros, e os poros exalam isso, e aí a gente chama a atenção também de outros insetos, especialmente mosquito, moscas, tá? Ou seja, esses pequenos parasitas que podem ficar na nossa pele também e fazer transmissão de algumas doenças. Então, a fim de poderes apresentar a Deus serviço perfeito, deveis possuir clara concepção de seus reclamos. Deveis usar os alimentos mais simples, preparados de maneira mais natural, para que os delicados nervos do cérebro não sejam enfraquecidos, entorpecidos ou paralisados, tornando-se-vos impossível discernir as coisas sagradas e avaliar a expiação do purificador de Cristo como de valor inestimável. Precisamos também, irmãos, controlar o nosso apetite para que a higiene nossa seja adequada e mais duradoura. Quando eu falo em questão de controle do apetite, é comer em excesso e a pessoa ter uma peristalse baixa no intestino e não evacuar da forma correta. Não fazendo esse processo, irmãos, ela começa a ter um estado de decomposição dentro do próprio organismo, do bolo alimentar, que quando passa para o intestino grosso, transforma em bolo fecal. E a pessoa pode exalar um cheiro que é diferencial daqueles dos hormônios, provocado por isso também, pela alimentação, e muitas vezes pelo ato de não ir no banheiro, por estar constipado, leva ela a exalar esse cheiro. Então ela intoxica as células dela. E ela começa a fazer um processo de... o intestino, por exemplo, quando não se dá muita água para ele, ele vai fazer uma reabsorção de água do intestino grosso. Com isso, as fezes, elas vão ficar crostrosa, ou seja, vai ficar rígida, dura ou petrificada e vai machucar quando a pessoa for ao banheiro para evacuar, para defecar. Então, precisa prestar bastante atenção nisso aqui. Irmãos, muitas pessoas comem em excesso. Isso prejudica o discernimento dela para que ela possa manter-se a higiene perfeita. A palavra de Deus, a glutonaria, ela é pecado. É a condição do glutão, ela é desesperadora. A condição de um glutão. Porque ela não consegue, irmãos, identificar nada. Não sei se vocês já entraram em residências onde tem pessoas que gostam de comer muito. Onde tem essas pessoas que gostam de comer muito, acredite, a residência deles, elas não é mantida bem higienizada. Não é. Na mesa, ela pode encontrar ali litro de Coca-Cola, pode encontrar prato sujo com comida ou resto de comidas e mosquito e várias outras coisas, irmãos. Isso tudo é falta de discernimento. Então, o glutão, ele tem esse processo. É como a gente chama, eu costumo ver por esse lado. Eu sei que nem todos são assim, mas eu costumo ver que a maioria são dominadas por espíritos da imundícia, espíritos da glutonaria, é espírito de demônios. Essa é a palavra correta, tá? Então elas são dominadas por eles, que precisam ser libertos, precisa de uma libertação, precisa de oração para ser liberto, para que possa enxergar. A palavra de Deus coloca o pecado da glutonaria na mesma lista em que está a embriaguez. Tão ofensivo é este pecado aos olhos de Deus que ele deu instruções a Moisés no sentido de que o filho que não se dominasse quanto ao apetite, mas se empanturrasse com qualquer coisa que seu paladar pedisse, deveria ser trazido por seus pais à presença dos juízes de Israel para ser apedrejado até morrer.
Vocês sabiam disso? Era. O glutão, ele precisava ser trazido na presença dos juízes. Então Deus mostrou para Moisés o que ele deveria fazer. A condição do glutão era considerada desesperadora. Era inútil aos outros e uma maldição para si mesmo. Não se podia confiar nele em coisa alguma. Sua influência estaria sempre contaminando outros e o mundo seria melhor sem tais pessoas, pois seus terríveis defeitos seria perpetuado. Que coisa! Porque a mente fica embotada, irmãos. Um glutão, ele não consegue discernir nada, inclusive a palavra de Deus. E ainda mais sobre a sua higiene. Se vocês depois entrarem na internet, vocês vão ver fotos de glutões, irmãos, é terrível. É uma coisa extremamente absurda. Então você vê que não é normal. Ninguém que tenha senso de sua responsabilidade para com Deus permitirá que as tendências naturais controlem a razão. Os que isto fazem não são cristãos. Quem quer que sejam eles, ou por mais exaltada que seja a sua profissão. A recomendação de Cristo é: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Mostra-nos Ele aqui que podemos ser tão perfeitos em nossa esfera de ação, como Deus o é na sua. Qual que é a primeira lei do céu? A primeira lei do céu, irmãos, é a ordem. A ordem é a primeira lei do céu. E o Senhor deseja que seu povo ofereça em seus lares uma imagem da ordem e harmonia que predomina nas cores celestiais. A verdade nunca coloca seus delicados pés no caminho da imundície ou impureza. A verdade não torna os homens e mulheres rústicos, nem grosseiros e descuidados. Eleva a todos os que aceitam a um alto nível, sob a influência de Cristo, a obra de constante refinamento prossegue. Tudo limpo, em ordem e ao redor de nossos lares, como eu já disse aqui, é algo que os anjos deleitam em levar o relatório para o céu. Relatório que os anjos devem levar para o céu é que a nossa casa está asseada, nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, está limpo, cheiroso, que nós estamos higienizados corretamente, que estamos fazendo, ou seja, fazendo conforme Deus pede, na questão da nossa alimentação, que ela interfere nesse processo. Instruções especiais foram dadas aos exércitos de Israel, para que todas as coisas que se encontravam em suas tendas e ao redor delas se achassem limpas e em ordem, a fim de que o anjo do Senhor, ao passar pelo seu acampamento, não visse suas imundícias. Seria Deus tão minucioso a ponto de mencionar essas coisas? Sim, pois está relatado o fato para que, ao ver suas impurezas, não deixe ele de sair com seus exércitos para a batalha. Moisés foi o maior sanitarista de todos os tempos. Vocês sabiam disso? Foi feita uma homenagem para Moisés lá nos Estados Unidos. Se os irmãos depois pesquisarem, os irmãos vão ver que tem uma placa onde coloca Moisés como sanitarista. Colocaram lá em frente ao prédio da ONU. Agora, recentemente, tá? Moisés, ele era tão específico quanto aos filhos de Israel na questão da higiene, que ele cobrava isto. E ele que colocou as leis da higiene hoje que existe no mundo, foram copiadas por Moisés. Moisés que deu ali o exemplo de sanitarista. Como que deveria se fazer, como que deveria ser feito, tudo.
Aqueles que era tão específico quanto aos filhos de Israel cultivarem hábitos de higiene, não sancionará qualquer impureza nos lares de seu povo hoje. Deus olha com desagrado para qualquer espécie de impureza. Como podemos convidá-los para os nossos lares, a menos que tudo esteja bem arranjado, limpo e asseado? Irmãos, precisamos preocupar com isso. Irmãs, as irmãs, eu sei que está sob o cuidado de vocês, mas coloque seus filhos para ajudá-las. Na questão da higiene, na lavagem das louças, nas peças de roupas, ao lavar, ao passar, peça ajuda. Vocês não devem fazer tudo sozinhas. Vocês precisam de pedir ajuda. E nós que trabalhamos muitas vezes fora, que quando chegamos, nós podemos sim ajudar. Podemos sim perguntar para as nossas esposas: e aí, vocês precisam de ajuda? Tem alguma coisa fora do lugar? Está em desordem? Vamos ordenar tudo. Antes de fazer o culto da tarde, precisamos ordenar e deixar a casa limpa, perfeita, porque os anjos vão estar conosco. O anjo relator vai estar aqui também, levando o relatório. Ele vai levar para o céu. Irmãos, nós precisamos viver o céu aqui na terra se queremos ser transladados para o céu. Não adianta você ficar pensando ou sonhando que você mantendo tudo em desordem, em desarmonia, mal arranjado, que Deus depois vai transformar e vai ser legal, vai ficar tudo limpinho, bonitinho. Não, isso faz parte do caráter, o caráter nosso. Então nós precisamos sim ter esse cuidado muito especial, muito, muito especial. Os anjos deleitam em estar em uma casa limpa e harmoniosa. Devem os crentes ser ensinados que, embora sejam pobres, não precisam ser desasseados, nem descuidados em seu corpo e em suas casas. Devem ser dado auxílio nesse sentido aos que parecem não ter nenhuma ideia do significado e importância da higiene. Deve-se lhes ensinar que os que se acham no dever de representar o Deus alto e santo precisa manter a alma pura e incontaminada, e que essa pureza deve estender-se ao seu vestuário, bem como a tudo que existe em seu lar. The Review and the Herald, 10 de junho de 1902. Diz que a fim de que os anjos ministradores possam ter evidência de que a verdade operou uma mudança na vida, purificando a alma e refinando o gosto. Aqueles que, após terem aceitado a verdade, não efetuam nenhuma mudança na palavra ou na conduta, no vestuário ou ambiente, estão vivendo para si mesmos e não para Cristo. Não foram de novo gerados em Cristo Jesus em pureza e em santidade. Precisa ter isso. Roupas especiais para a casa de Deus e na adoração ao Criador. Roupas limpas, passadas e asseadas. Ao adorarmos a Deus, ao entrarmos na presença de Deus, nós não podemos nos apresentar diante do Rei dos Reis de qualquer forma, em hipótese alguma. Não faça isso. E isso é questão pessoal. Nós precisamos apresentar-nos diante da majestade do céu com dignidade. Pobres, mas limpos, asseados, cheirosos, com tudo bem apresentável. Alguns são muito descuidados com sua pessoa. Precisam eles ser guiados pelo Espírito Santo no preparo para um céu puro e santo. Deus declarou que ao irem os filhos de Israel ao monte para ouvirem a proclamação da lei, deviam ir com o corpo puro e as roupas limpas. Hoje seu povo deve honrá-lo por hábitos de escrupulosos asseios e pureza. Quando nós formos para a igreja, precisamos ter a roupa separada, diferenciada da que nós usamos durante a semana para o nosso trabalho. Precisa estar limpa, cheirosa e passada. Precisa.
Deus assim requer. Pode ser a roupa simples, mas a roupa bonita que você tem. A melhor roupa que você tem para ir apresentar na casa de Deus. Não deve usar roupas que você usa no seu cotidiano para apresentar-se na presença de Deus, na casa dele, na igreja, no dia de sábado. Jamais. Questão de higiene. Não devemos fazer o culto matinal nem o culto vespertino de qualquer forma, de qualquer jeito. Coloque a sua roupa, coloque a sua blusa, coloque a sua saia, coloque a sua calça, coloque o seu blazer, a sua gravata. Não precisa de gravata nesse dia, mas você coloca a sua melhor roupa, limpa, asseada e cheirosa. Não faça culto de qualquer forma, não chegue na presença de Deus, é o Rei dos Reis. Você teria vergonha de receber uma visita que viesse na sua casa e você receber de qualquer jeito. Você teria vergonha. Por que que nós vamos chegar na presença de Deus de qualquer forma? Não podemos. Isso é questão de asseio pessoal. Isso faz parte do caráter. Então nós precisamos de ter escrúpulos, sobre asseio e pureza. Os cristãos serão julgados pelos frutos que apresentam. O verdadeiro filho de Deus deve ser asseado e limpo, e ao mesmo tempo em que devemos guardar-nos contra adornos e ostentações desnecessários. De modo algum devemos ser cuidadosos e descuidados e indiferentes no que tange à aparência exterior. Tudo que se relaciona com nossa pessoa e nossos lares deve ser limpo e atrativo. Deve-se ensinar aos jovens quanto à importância de apresentarem uma aparência que esteja acima da crítica, uma aparência que honre a Deus e a verdade, onde uma pessoa possa olhar e elogiar com toda a educação, que belo, que bela, e mostrar que Deus vive nelas. Elas devem mostrar isso. Nós precisamos mostrar isso. O exemplo da mãe no lar arrasta os filhos para a salvação ou para a perdição. O vestuário da mãe deve ser simples, mas limpo e de bom gosto. A mãe que usa roupas rasgadas e sujas, que pensa que qualquer roupa é suficientemente boa para usar no lar, não importa quão suja ou estragada esteja ela, dá a seus filhos um exemplo que incentiva ao desleixo. É mais do que isso, e mais do que isso, perde ela sua influência sobre eles. Não podem eles deixar de notar a diferença entre a sua aparência e a daquela que se trajam com bom gosto. E seu respeito por ela é diminuído, mesmo que o filho não fale para a mãe, pelo respeito e por honra ao mandamento, ele fica com aquilo gravado em sua memória, em sua mente. Mães, tornai-vos atrativas, não pelo uso de roupas trabalhosamente enfeitadas, mas pelo uso das que são simples e apropriadas. Fazei com que vossa aparência ensine uma lição de simplicidade. Não podeis dar-vos o luxo de perder o respeito dos vossos filhos. Conselho sobre saúde, página 102, parágrafo 3. Irmãos, não tem idade para as mães começarem a ensinar as crianças. Devem-se ensinar às crianças lições de pureza, de higiene, desde a sua infância. Nunca é cedo demais para as mães começarem a encher a mente de seus filhos de pensamentos puros e santos. E uma das maneiras de fazer isso é conservar todas as coisas ao seu redor puras e asseadas. Ensine os filhos a lavarem os pratos, a ser colaboradores com você. Mãe, se desejais que os pensamentos dos vossos filhos sejam puros, tornai puro seu ambiente. Sejam seus dormitórios escrupulosamente asseados e limpos.
Ensinai-lhes a cuidar de suas próprias roupas. Cada criança deve ter um lugar próprio para guardar suas roupas. Poucos pais são tão pobres que não possam prover para esta finalidade uma grande caixa, a qual pode ser provida de prateleiras e atrativamente cobertas. Irmãos, são tantas orientações a respeito disso. Nós estamos quase finalizando. Hábitos de ordem. Ensina seus filhos a dobrar suas roupinhas, a guardarem. Ensina seus filhos a não sujarem. Eles podem brincar, mas ao brincarem, se sujarem, já chega, já tira, já troca, tá? Ou vão para o banho, já banham, ficam limpos, cheirosos, asseados. Exigirá algum tempo, cada dia, o ensinar hábitos de ordem às crianças. Esse tempo, porém, não é perdido. No futuro, a mãe será mais do que recompensada por seus esforços nesse sentido. As crianças não devem dormir sem o devido banho e nem o devido asseio. Antes de dormir, a criança deve escovar os dentes, fazer a higiene bucal, precisa ter tomado o seu banho, precisa dormir bem aquecido, com cobertas limpas, cheirosas e lençóis cheirosos. Isso deve ficar gravado na sua pequenina mente ou no seu caráter, que está em formação. Quando eles estiverem grande, nunca, jamais esquecerá deste adorno que a mãe colocou ou imprimiu no seu caráter. Cuidai para que as crianças tomem o banho diariamente, acompanhando de fricção até o seu corpo fique limpinho. Dizei-lhes que Deus não aprecia ver seus filhos de corpos sujos e roupas rasgadas. Depois, ide mais adiante, falai da pureza interior. Seja o vosso constante esforço elevar e enobrecer os vossos filhos. Queridos, estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. Logo, Cristo voltará, virá para levar o seu povo para as mansões que ele está preparando. Mas nada que contamine o céu poderá entrar nessas mansões. O céu é puro e santo. E os que entram pelos portões da cidade de Deus devem estar vestidos de pureza interior e exterior. Então, que a nossa vida seja, diante de Deus, algo que transpareça que nós estamos na presença de Deus, algo que mostre para as pessoas, algo que eles vejam, porque nós somos um livro aberto e lido por todos, uma carta aberta, lida por todos. Que a higiene pessoal esteja constante em nossa vida, tanto por fora quanto por dentro. A higiene física, a higiene mental e a higiene do nosso lar, a higiene do nosso redor e também do nosso derredor. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar, nos dar sabedoria para que possamos ter esse entendimento de que precisamos fazer tudo para a honra e para a glória de Deus. Esse é meu sincero desejo e a minha oração. Amém.